Tem patrocínio fechado no São Paulo e negociação para mais um. Vamos comentar aí sobre isso, vamos falar muito sobre a grande vitória do São Paulo ontem para cima do Mirassol por 4-1. Vamos comentar também sobre o Zubeldia dando aí, rapaz, invertida em jornalista na coletiva. Vamos estar comentando sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, meu parceiro? Tranquilão? Então vamos embora aí para as notícias do São Paulo. 4-1 Tricolor ontem para cima aí do Mirassol, né, cara? Ofensivamente muito bom, criou várias oportunidades, além de ter vencido por 4-1, criou muitas oportunidades, né? Primeiro tempo, por exemplo, né, cara? A gente já poderia ter ampliado o placar quando tava 1-0 ali pro time do São Paulo, né? A gente deu espaço ali pro time do Mirassol, como a gente comentou com vocês no pós-jogo, mas eu acho que tem mais coisas boas do que negativas. Tem que fazer alguns ajustes aí, né, sem a bola, tem que ver se realmente esse quarteto vai ser realmente o time ideal do São Paulo, ou se quando for jogar com times mais fortes, o Zubeldia vai tirar um dos 4 e colocar mais um jogador ali no meu campo, ou Paulo Ferreira, né, que dá um pouco mais de equilíbrio ali, né, principalmente no lado esquerdo, onde a gente sofreu ontem contra o Mirassol e muito contra o Santos também, né? Porque o Oscar sem a bola, ele volta para marcar, ele ajuda, mas cara, ele não tem condição de jogar os 90 minutos atacando e defendendo toda hora. Não tem como, tá? Vamos lá, rapaziada, olha aí. Em entrevista coletiva, o técnico Luiz Zubeldia disse que o São Paulo tinha dificuldades para construir lances perigosos na temporada passada e que isso o incomodava, tá? Olha só que ele falou sobre criar oportunidade, né? E falou também sobre o ano passado, abre aspas. Claro que temos coisas a ajustar, mas sempre que termina o jogo, o que mais me fixo são as grandes situações de gols que tiveram as duas equipes. Nós criamos 6 grandes chances de gol contra 2 do adversário. Então, creio que o time está criando grandes chances de gol, o que é muito difícil. Na temporada passada, nos custava muitíssimo gerar grandes chances de gol. Chegávamos 1 ou 2 vezes em ocasiões de gols. Pouquíssimas vezes tínhamos 3 ou 4. Hoje estamos acima de 3 por jogo. Essa é uma grande notícia para nós. Ter esses dados repercute um pouco no tema defensivo. Os times analisam, sabem por onde nos atacar. Acontece que também podemos cometer erros, alguma desorganização em certo momento. Temos que conviver com isso e corrigir algumas coisas para termos mais equilíbrio no jogo, fecha aspas. Gosto da declaração, né? Porque ele faz um resumão de tudo, né? O time tá querendo mais, o time é mais dinâmico, né, cara? Acho que o quarteto ali, né, ontem funcionou muito bem, um procurando o outro, fazendo boas triangulações, né, cara, aquele gol, por exemplo, que o Lucas perdeu, né, na cara do gol, foi uma baita jogada do São Paulo, né, começou, foi com... Só não tinha o Oscar do quarteto, né, o Lucas participou da jogada, o Luciano participou, o Caleri participou, né, e o Luciano recebeu uma bola no lado esquerdo, ele cruza pro Lucas, o Lucas perde o gol, foi uma baita jogada dos 3, Caleri, Luciano e Lucas. Então, do meio pra frente, tô gostando bastante do que eu tô vendo. Agora, tem as ressalvas defensivas, como ele falou, né, ele falou, os adversários nos estudam, sabem por onde nos atacar, e a gente tem que corrigir isso aí para ter, né, um maior equilíbrio possível aí dentro do jogo. Acho que foi uma resposta bem completa dele, né? Porque o time cria bastante, né, com esses 4 jogadores de frente, mas evidentemente que a gente deixa espaço ali e que tem que melhorar isso aí, tá bom? Olha aí, Zubeldia ainda analisou o que deu errado para o São Paulo sofrer um gol e ter tido dificuldade para jogar durante parte do primeiro tempo. Ele falou o seguinte, abre aspas. Hoje ganhamos bem de ponta a ponta, mas quando fomos à pressão de maneira equivocada, ou por duelos o rival se deu melhor. Eles queriam atrair para ter espaço. Ganhamos de um bom time. Hoje para nós era um desafio muito importante com a bola e na organização. Valorizo o que fez o time, fecha aspas aí, para o técnico Luiz Zubeldia, tá bom? Aí, rapaz, o que acontece? Ele deu uma invertida no jornalista, até que eu não vou saber qual jornalista foi, né? Porque por voz, né, eu acompanho a coletiva, mas por voz não... Né, eu nem lembro, né, qual que é o nome do jornalista. Enfim, o jornalista fez uma pergunta, assim, completamente pertinente, que é sobre o primeiro trechinho que a gente comentou, que é sobre o quarteto, né, cara, funcionar de forma ofensiva, mas o São Paulo fica vulnerável, né, quando tá sem a bola. Né, o adversário tem muito espaço, cara, o Mirassol teve muito espaço. De todos os jogos que esse quarteto jogou na temporada, ontem foi o jogo que o adversário mais teve espaço. Né? O Corinthians teve um pouco de espaço em alguns momentos,
mas não foi nem de perto o que a gente viu ontem contra o time do Mirassol. O Guarani também teve espaço no primeiro jogo, mas também não foi nem de perto o que teve ontem. O Santos também teve, mas também não foi nem de perto o que teve ontem. Então, na minha opinião, foi o jogo que mais deu espaço para o adversário, né? Tanto é que o time do Mirassol teve chance de gol. Aí o repórter perguntou para ele, né, cara, sobre essa pergunta, fez essa pergunta em relação ao quarteto deixar o time fragilizado, vulnerável, com uma pergunta pertinente, muito pertinente, que tinha que perguntar mesmo. E ele simplesmente, rapaz, interrompeu aí o jornalista no meio da pergunta. Ele nem deixou o jornalista terminar a pergunta, né? Quando ele falou, pô, o time fica vulnerável, ele já cortou e falou o seguinte: quem tem que se preocupar é o rival. Ganhamos de 4-1. Foi o que o Zubeldia falou. Tá? Então o repórter estava falando sobre a questão do time ficar vulnerável e o jornalista nem terminou a pergunta, né? O Zubeldia já cortou, já deu uma investida nele, falando ganhamos. Quem tem que se preocupar é o rival. Ganhamos de 4-1. É. Foi o que ele falou aí. Achei que não tinha necessidade, até porque o repórter fez uma pergunta, como eu falei, né? Normal, que tinha que perguntar mesmo. Tá? Se o repórter tivesse feito uma provocação ao Zubeldia, tivesse falado algo ali que não devia, aí beleza, né? O Zubeldia tinha que ter, né, cortado ele, mas não foi isso que aconteceu. Né? Achei que foi bem desnecessário. Aí, né, depois, né, pra quem não viu a coletiva, ver esse trechinho aí, né, achei que ficou até um clima ali na coletiva, foi desagradável pro jornalista, eu achei que não teve nenhuma necessidade dele fazer isso, tá? Nenhuma necessidade dele fazer isso, até porque, né, no primeiro trecho que a gente comentou, ele falou, né, o time cria muito mais que no ano passado, mas temos que ajustar ainda, né, pra ter um equilíbrio no jogo, e não precisava ele fazer isso, até dessa investida em jornalista, achei que foi completamente sem necessidade, acho que não precisava, não, tá, sem necessidade aí algum, tá bom? Enfim, achei que ele foi mal nessa, tá bom? Ontem, rapaz, tivemos aí o Reinaldo, né, que tá jogando agora aí no time do Mirassol, e na zona mista depois do jogo, rapaz, ele se declarou pro São Paulo. Olha aí, abre aspas pro Reinaldo. Desde que saí daqui, nunca deixei de torcer pelo São Paulo. Sempre torcendo muito, acompanhando todos os jogos. E não tenho dúvida que é o clube que eu mais me identifiquei e que mora no meu coração. Sou apaixonado pelo São Paulo, fecha aspas, tá aí o Reinaldo, ex-lateral do São Paulo, abrindo o coração, rasgando elogios aí para o São Paulo, né? Fala um negócio aí, que eu tava com medo, irmão, de tomar gol do Reinaldo ontem, era brincadeira, viu, cara? A gente tomou gol dele já, né? Se não me engano, foi um gol de pênalti quando ele tava no time do Grêmio, né? Então tá aí. Eu não gosto dele, tá, rapaziada? Não gosto, tá? Não gosto do, né? Acho um jogador bem, acho que ele foi importante em alguns momentos no São Paulo, né, fazendo gol de pênalti, bola parada aí, mas eu não gosto dele, tá? Nunca gostei do Reinaldo, principalmente pela postura dele, pelas entrevistas que ele dava, muitas vezes parecia que não tava nem aí, né, cara? Enfim, é um jogador que eu não gostava da postura dele, né, do jeito dele, e tá aí, né, ele se declarando aí para o São Paulo, tá bom? Vamos avançando aí, rapaziada. E ontem tivemos aí, né, o Oscar, que o primeiro gol foi dado pro Oscar, né? O árbitro do jogo deu o gol aí pro Oscar. Eu achei que teve um desvio, tá? Achei que teve um desvio, mas enfim, o árbitro marcou aí, né? Deu o gol pro Oscar. O que importa é o time ganhar. E, rapaz, o Oscar tem aí 4 jogos pelo São Paulo, 2 gols e 2 assistências. São 4 participações diretas em gols em 4 jogos. 4 jogos, 4 participações aí em gols. Ele é muito especial, ele é muito diferente, tá, rapaz? Não tem como. É por isso que, cara, desde o início que começou esse negócio de Oscar, eu falei que eu queria ele, né? Que se trazesse seria uma baita contratação. Daí a gente só questionava que realmente a parte financeira, para ele ter um salário completamente astronômico que ele recebia na China, né? E vem recebendo um salário muito alto também, tanto que a Superbet tem que ajudar. Então, cara, um jogador que vem entregando, né? Eu particularmente já esperava disso dele, porque ele é um jogadoraço. Eu não acompanhava ele na China, mas, pô, vi jogos dele no Inter, né? Logo depois que ele saiu do São Paulo pro Inter. Seleção brasileira, Chelsea. Óbvio que Chelsea, seleção, mano, é muito tempo atrás. Mas a gente já conhecia da qualidade, da capacidade do que o Oscar poderia fazer. Aí tu vê aqui na China, mano, ele tava deitando o cabelo na China, né, irmão? Pô, esse cara tá bem fisicamente. Óbvio que o nível de competitividade, intensidade da China é diferente daqui. Mas, cara, a questão do Oscar... ele tava lá bem, né? Se o cara tava jogando na China e tava mal, aí tem que falar, pô, o cara tá na China, é muito melhor que todo mundo e não tá conseguindo jogar na China, aí tu tinha que se preocupar. Mas não, mano. Quando o cara tá numa liga que ele é muito melhor que os outros, ele tem que deitar e rolar. E é o que ele tava fazendo. Aí eu tô gostando muito do que eu tô vendo aí dele. Nos amistosos de pré-temporada, já tinha, quase que é isso, quase que é aquilo, é o novo Ramos, que não sei o que. Assim, cara, aqueles amistosos não valem de nada, né? Aquilo ali acho que nem pra teste serve. Aquilo ali, cara, é só para o jogador ganhar ritmo, né? Começar a ganhar ritmo
ali, tirar aquele peso ali da perna que tem, né, por ser ali os primeiros jogos da temporada. E depois, a gente viu o que ele jogou ontem, o que ele jogou contra o Guarani, contra o time do Corinthians, que ele fez um golaço. Então o jogador, rapaz, é completamente acima da média. E, pô, ele, irmão, além dele ser acima da média, né, ele tem da característica que a gente não tem, não sei quanto tempo a gente não tem um jogador com as características dele. Corre o campo inteiro, vem buscar bola, muito técnico, sempre, irmão, pra frente, fica dando toquinho de lado. Ele é um jogadoraço aí, tomara que ele continue com essa performance aí, tá bom? E tem reforço no bid. Cedric Soares pintou na última atualização do bid. A expectativa é que ele seja relacionado para o jogo de sábado contra o Red Bull Bragantino. Então tá aí, Cedric Soares no bid, bidou, né, como a galera fala, bidou aí, e agora tá aí, né, cara, autorizado aí, né, cara, para poder fazer a sua estreia pelo São Paulo. Tem um ano, né, desde março do ano passado que ele não joga, né, março, né, vai completar quase um ano aí que ele não joga. Então vamos ver se ele já vai pro banco aí contra o Bragantino, né, mas vamos ver aí o que vai acontecer. As informações que tinha assim, quando o Paulo fechou ele, que ele estava pronto para jogar, estava bem fisicamente, só faltava mesmo ritmo de jogo. Vamos ver o que vai acontecer aí, né, e quando ele vai fazer a sua estreia pelo São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Bom, vamos avançando aí. E o negócio é o seguinte, eu comentei com vocês sobre o gol do Oscar, que eu achei que teve um desvio. O cara ele fez uma brincadeira na zona mista, ele que voltou a marcar aí, olha só. A verdade é que estou muito feliz. Não estavam saindo os gols, mas a vontade estava. A torcida reconhece. Eu toquei na bola, então são 2 gols para mim, risos. Estou feliz. Sinto que eu estava bem, mas quando não tem gol, parece que está tudo ruim. Fecha aspas aí para o cara brincando, né? De que, pô, eu toquei na bola, então é 2 gols meus, né? Eu achei também que teve o desvio do Caleri, né, cara? Mas enfim, ele fez o gol dele depois, mas depende de quem fizer gol, não. O mais importante é o São Paulo vencer. E ele não marcava desde aquele jogo lá contra o Botafogo na Libertadores, né? Que a gente empatou em 1-1, que ele perdeu um gol sem goleiro, né? Antes dele marcar, ele tinha perdido um gol sem goleiro. E depois ele fez no finalzinho, já quase entrando ali aos 45 do segundo tempo, ele fez um gol de cabeça, levou o jogo para os pênaltis, onde ele perde o pênalti depois. De lá para cá, ele não marcou mais nenhum gol até o jogo de ontem contra o Mirassol, né? Óbvio que ele não jogou nem de perto todos os jogos de lá para cá, né, cara? Tem 133 dias do jogo do Botafogo até o jogo do Mirassol. Ele jogou 10 jogos, né? 10, se você for contar só os jogos oficiais, né? São, né, tirando os amistosos, né, foram 11 jogos, né, ao todo, e 9 aí oficiais, tirando os amistosos, tá? Os jogos oficiais foram 9, então, tá? Não é que ele tem 30 jogos aí que ele não marcou, são 9, né, são 9 gols, os 9 jogos que ele ficou sem marcar, e voltou a marcar ontem, gol para dar confiança, para tirar a zica, tirar aquele peso, e que agora, irmão, ele faça muito mais gols aí, porque a bola vai chegar para ele, com Oscar e Lucas, né, cara, vai chegar para ele aí, e evidentemente quando chegar, ele tem que estar pronto, tem que estar com a confiança lá em cima para poder fazer aí os gols, tá bom? Vamos lá, rapaziada, olha só, São Paulo tem um patrocínio fechado desde o ano passado, que a gente já havia comentado com vocês. O Eduardo Toni, diretor de marketing de São Paulo, deu entrevista para a Máquina do Esporte, que a gente está repercutindo aqui, é uma entrevista muito longa, ao decorrer do vídeo a gente vai comentando uns trechinhos aí, porque não dá para falar, só um vídeo só. Aí ele falou o seguinte sobre o patrocínio que é da Manga, abre aspas. A propriedade da Manga já está vendida, deve ser anunciada nas próximas semanas. Já estamos na fase final de assinatura de contrato, fecha aspas, um patrocínio meio misterioso, né, cara? Porque, sei lá, de olho fechado aqui, tem uns 2 meses já que esse patrocínio da Manga tá fechado, a gente comentou com vocês ano passado, né? Tem uns 2 meses tranquilaço, né? De olho fechado tem 2 meses já que esse patrocínio da Manga tá fechado. Até agora não anunciou. Segundo ele, está em fase final de assinatura. Ele não sabe nem que patrocinador é, que tem tempão que está fechado. Mas segundo ele, vai ser anunciado em breve o patrocínio da Manga do São Paulo. Sobre outro patrocínio, olha aí. Em entrevista ao Máquina do Esporte, Eduardo Toni comentou sobre a Sil, que é a empresa que patrocinou a camisa do São Paulo contra o Corinthians no Paulistão e também na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vale lembrar, né, que o São Paulo fechou aí um patrocínio pontual com a Sil, né, para 2 jogos específicos. Um foi na Copinha, que os garotos foram campeão, né, foi o campeão no sábado, e no domingo foi o clássico do São Paulo contra o Corinthians no Paulistão, que a gente venceu por 3-1.
né? Aquele jogo lá também teve um patrocínio pontual da Sil, né? Foram os dois majestosos, né, que teve no final de semana. A Sil fez um patrocínio pontual, né, nesses dois jogos, só que só foi pontual. E perguntaram para ele, pô, e esse patrocínio da Sil tem possibilidade de se estender? Ele falou o seguinte, abre aspas, é mais que uma possibilidade, é um desejo do São Paulo que a Sil continue. É uma grande empresa e estiveram com a gente no Majestoso, uma família de São Paulinos. Temos projetos e conversas em andamento com eles, fecha aspas, tá? Então ele falou que é mais que uma possibilidade, é um desejo aí, né, do São Paulo, e que tem projeto e conversas em andamento aí com a Sil, né, para prorrogar, né, para fazer um contrato mais longo aí de patrocínio com o São Paulo, porque, né, só foi aí nos dois clássicos, né, sábado e domingo contra o Corinthians, que o São Paulo foi campeão da Copinha e venceu o Corinthians no dia seguinte por 3-1. Tivemos esse patrocínio, né, pontual, né, acho que nem saiu notícia de quanto que o São Paulo recebeu, né, por esses patrocínios aí, nem na Copinha nem no Paulistão, a gente não ficou sabendo, não saiu notícia, por incrível que pareça, porque sempre sai, né, difícil não vazar alguma coisa do São Paulo, mas tá aí, tem esse patrocínio da manga fechado, como ele falou, vamos esperar aí o anúncio, tá demorando esse anúncio aí, e que tem conversas aí com a Sil, né, que para poder estender não, né, para ter um novo contrato, né, porque o contrato foi pontual, já acabou, então ter um novo contrato, ter um novo patrocínio aí pro São Paulo, que é importante, cara. Vamos aguardar então, né, esses patrocínios aí do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Dá aquela moralzinha se inscrevendo no canal, deixando seu like, ativa o sininho que é muito importante. Valeu, tamo junto e saudações tricolores.